nos ampare, nos proteja nesse modesto trabalho que vamos realizar, rogando que os bons amigos, fraternidade, os nossos mentores possam propiciar condições de paz e tranquilidade para realizarmos o nosso trabalho. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos do Grupo Espírita Fraternidade e a comunidade espírita. Como é possível que um escritor famoso em sua época, desencarnando no ano de 1934, precisamente em 5 de dezembro, decorrido alguns meses, praticamente 6 meses, no ano de 1935, ele vem utilizar-se da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier e dar a primeira mensagem que consta do livro Palavras do Infinito, e que trata-se da mensagem intitulada A Palavra dos Mortos, que funciona como uma espécie de prefácio a esse livro que contém mensagens de outros espíritos. Se observarmos que durante a sua vida ele que optou pelo modernismo no que dizia respeito em relação aos pobres, aos aflitos, a sua literatura era assim vazada, tanto é que no Jornal do Brasil, quando saíam seus escritos, suas crônicas, seus contos, a edição era instantaneamente esgotada, tal o assédio que os seus fãs exerciam e a busca pela sua obra que ele escrevia. De maneira que não houve uma transformação de alguém quando era encarnado que quando era desencarnado, porque ele se levou para o plano espiritual o que ele já era em vida, porque a sua temática quando encarnado e que se manifestava nas páginas do Jornal do Brasil eram temas, por exemplo, a noiva que se desfez do seu noivado, o pai que perdeu o seu filho, problemas econômicos das pessoas da época, todas as agruras que fazem parte daqueles de menor poder aquisitivo, colocados embaixo lá embaixo da pirâmide social, de forma que Humberto de Campos Veras é essa figura que comparece já pronta para assumir o trabalho na espiritualidade. O tema que nos foi dado nesta noite é dissertar sobre a mensagem contida, que tem como título Fábula Simples, extraída do livro Contos desta e de outra vida, que traz o nome do autor como o irmão X, o pseudônimo adotado depois dos problemas jurídicos surgidos. Ora, é interessante também observar que logo onde aparece no início, a guisa de um prefácio, de uma abertura, de uma introdução, que tem o título de início, o célebre escritor, o irmão Humberto de Campos, diz que há livros revelações, livros tesouros, livros bálsamos, livros refeições, livros venenos, livros bombas. E ele vai agora definir que tipo de livro é esse volume que ele traz à luz aqui, o que ele se utilizou da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o querido Chico Xavier. Então ele diz assim, que pode-se definir este volume como sendo prato inofensivo, lanche mental e simples, aspirando a ser útil aos viajores da Terra, reprisando aqui o que ele já havia mencionado no livro Boa Nova, ou seja, que ele comparecia novamente ao cenário do mundo não como
o escritor da terra aspirando ao incenso, à louvação, ao sucesso, à consideração. O objetivo de Humberto de Campos, de uma maneira geral, presente nessa fábula simples, é ser útil aos companheiros que permaneceram atrelados ao jugo da carne, à matéria. E dessa forma, ele vem trazer essa mensagem, a fábula simples, que é basada numa conclusão moral, visando a tornar a nossa caminhada mais fácil sobre a terra, e que venha a ser, repetindo como ele diz, embora poderia ser contestado, que é um prato inofensivo, um lanche mental leve e simples. Ele quer dizer com isso que não são colocações, que não é um conteúdo daquele de discorrer sobre temas acadêmicos, filosóficos, de grande fôlego, mas que sirva de uma maneira prática, pragmática, às criaturas colocadas no mundo, como, aliás, o próprio Allan Kardec fez questão de colocar quando ele lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca essas questões. Allan Kardec, se atém estritamente às passagens do Evangelho, aquela parte que diz respeito à moral que ela contém. Prosseguindo e já adentrando a fábula simples, Humberto de Campos, ele vai dizer que um diamante já talhado se abeirou de uma pedra preciosa que exclama, irritadiço, né? Irritadiço, eu vou ler aqui o que a pedra diz. Que coisa informe, rugosidade por todos os lados, que farei de semelhante aborto da natureza? E roçou uma pretensa superioridade sobre a pedra bruta. A pobrezinha pedra, mal saída do solo em que dormira por milênios, tentou reclamar, sentindo-se melindrada. Entretanto, observar o trabalhador, cheio de esperança na utilidade que ela poderia oferecer, calou-se. Fim do dia, o operário que trabalhara nela recebeu o salário que lhe competia e contemplou-a tomado de gratidão. A pedra, diante disso, sentiu-se intimamente recompensada e esperou. No dia seguinte veio um martelo cônico que, desapiedado, riu-se dela exclamando: nariz de rochedo, quem teria o mau gosto de aperfeiçoar-te? Porque a infelicidade de entrar em comunhão contigo, seixo maldito. A pedra, o cristal sofredor, ia revidar, né? Ela nada fizera para ter essa reação, mas vendo que o trabalhador que mobilizaria a massa, o martelo cônico contra ele, o mirava com enternecimento, preferiu se silenciar, entregando-se silenciosamente à nova operação de lapidagem. E logo mais tarde, sabendo que o operário obtinha feliz recompensa, substanciosa paga, reconheceu-se igualmente recompensado e enriquecido. Mais tarde aparece no seu caminho o pó de diamante, que gritou irônico: por que a humilhação de trabalhar essa pedra amarelada e baça? Quem teria descoberto esse calhau feio e desvalioso? Igualmente, a pedra sentiu ímpetos de responder. Contudo, reparou que o lapidário
afixava com respeito, denotando reconhecer-lhe a nobreza interior, e em homenagem àquele silencioso admirador de sua beleza, aquele trabalhador, silenciou novamente, emudeceu e deixou-se torturar. Quando o lapidador recolheu, como os outros, a recompensa, o pagamento que lhe cabia pelo serviço efetuado, deu-se ela por bem remunerada também. Em seguida chegou o pó de molir, que falou, mordaz, igualmente irônico: esta velha cristalização de carbono é indigna de qualquer tratamento que poderá resultar dela. Por que perder tempo com este aleijão da mina? Essa foi a frase do mó de polir. Como em todos os outros casos, a pedra ia responder, propondo-se aclarar a situação. Contudo, ela olhou jubilosa à expectativa do artífice que a trabalhara, que lhe identificara a grandeza. Silenciou-se, aquietou-se obediente e suportou com calma todos os insultos que lhe foram desferidos sobre as suas faces, até que o próprio polidor ternamente a acariciou de uma maneira venturosa. Prossegue o ilustre Humberto de Campos. Sem perceber o valor, o diamante talhado, o martelo, o pó de diamante e a mó viram-na sair, colada ao coração do operário em triunfo. E eles permaneceram espantados, ignorantes, ali na sombra da caverna de lapidação, que a presença dele, o escritor reconhece, tinha razão de ser. E vem, finalmente, a recompensa daquilo que ela todo sofrera, que ela passara, né? Os impiedosos golpes do martelo, o atrito do mó de polir, o pó de diamante também. Passado alguns dias, essa é a recompensa. A pedra foi convertida, tomou a posição de soberbo brilhante na coroa, no cetro do governador da sua cidade natal, passando a viver, querida e abençoada, sob a veneração à vista de todos. Vejam bem que a sua recompensa final, o resultado final de ter passado por todos esses transes, esses infortúnios, essas operações extremamente dolorosas, foi de ter se convertido em um brilhante extraordinário, né? Que foi ocupar o lugar na coroa, no cetro do governador da sua cidade natal. Humberto de Campos, a semelhança das fábulas de Esopo, de outros fabulistas da Grécia Antiga, ou da própria época da Revolução Francesa, ele dá a sua conclusão. Ele diz o seguinte, a frase dirigida a todos nós encarnados, que passamos por torturas, que passamos por dificuldades, alguns mais, alguns menos. Tem criaturas que são destinadas do nascer ao morrer com obstáculos, dificuldades intransponíveis. Aqueles que nascem com problemas de limitações físicas, cegueira, surdez, uma síndrome de Down, com problemas de andar, não comparecem com membros para utilizar-se deles para manipular as coisas, ou vêm com deficiências de toda ordem.
essa conclusão é dirigida a todos nós, a todas as criaturas, num tom assim amoroso, fraterno para todos nós que nos encontramos em todas essas situações. Como a dizer que tudo isso que nós passamos vai compensar. Nós, um dia, propriamente, talvez no futuro, na vida que nos aguarda após esta, como uma recompensa, como um quadro novo que nós vamos fitar, onde nós somos partícipes desse quadro, nós somos a própria projeção do artista nesse quadro. E ele, Humberto de Campos Veras, que nascera na cidade de Miritiba, no estado do Maranhão, que hoje tem o nome de Humberto de Campos, e depois se muda para Parnaíba, no Piauí, e que tem grandes dificuldades na sua vida, que foi um homem autodidata, que a duras custas ele conseguiu ingressar na Academia Brasileira de Letras, que foi um político, que foi um homem aclamado pela cultura do seu tempo, um homem que sofreu tremendamente, principalmente nos últimos dias. O problema na hipófise o levava a ter o rosto inchado e as mãos inchadas, impedindo-o de escrever. O escrever, que era o ganha-pão da sua família, dos seus filhos, e que vem a desencarnar numa dolorosa intervenção cirúrgica, quando ele é obrigado a operar na sua deficiência renal. Então ele nos deixa a mensagem final. Sem contraste no mundo, criaturas que se fizeram diamante descaridoso, martelo impiedoso, pó irônico ou mó sarcástica sobre o teu coração. Olha só, todos esses espinhos que se destinaram ao teu coração, a tua integridade, a tua honestidade, de maneira injusta, sem razão de ser. Ele diz: suporta-as com paciência, por amor daqueles que caminham contigo, e espera sem desânimo, porque um dia, transformada a tua alma em celeste clarão, virás à furna terrestre, agradecer-lhes as exigências e infortúnios com que te alçaram a glória dos cimos. Meus queridos irmãos, como vemos, a misericórdia do alto trabalha em nosso favor. Criaturas que estiveram conosco, celebridades do quilate de Humberto de Campos, despedindo-se da vida, convocados pelos Espíritos superiores, por Jesus, por Deus, o nosso Criador, retornam à Terra pela sagrada, sacrossanta mediunidade, a pena mediúnica de Chico Xavier, para nos dizer que vale a pena suportar silenciosa, sem nos rebelarmos, sem recalcitrarmos contra Deus, o nosso Criador, as nossas provas, as nossas dificuldades, porque são necessárias para o nosso espírito imortal alcançar aquilo que é necessário, o aperfeiçoamento do espírito imortal. A nossa sensibilidade tem que ser trabalhada com todos esses elementos para que a nossa alma lapidada possa merecer, habitar, olhar, ter perspectivas de novos planos e novos conhecimentos. Que a luz do Senhor, do Mestre Jesus, nos abençoe e nos ampare hoje, amanhã e sempre. Assim seja.